Bom dia, irmão, paz do Senhor. Eu gostaria de te convidar nesta manhã a darmos início à meditação devocional no novo livro das Escrituras Sagradas, o livro de Deuteronômio, esse livro excepcional que é um marco maravilhoso na história da igreja, do povo de Israel, e eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Nesse primeiro vídeo, eu gostaria apenas de dar uma introdução do livro para te ambientar no contexto em que esse livro é escrito, quais são os propósitos desse livro, para que você, ao iniciar a leitura nesta manhã, você já possa entender um pouco mais do que o livro se trata, quais são os seus propósitos e objetivos, para que você tenha uma leitura mais proveitosa. No próximo vídeo, eu vou estar, então, fazendo a meditação do texto, junto com você, e aí nós vamos poder desenvolver ideias, mas é um livro muito palatável, é um livro muito delicioso, é um livro que inspira por demais a gente, é um livro de uma leitura muito agradável, desafiadora também, e é um livro fácil de compreender, então eu acredito que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Deixa eu te colocar no ambiente desse livro. Uma nova geração nasce depois de 40 anos de rebelião no deserto. Deuteronômio é o livro dirigido aos conquistadores, essa nova geração que nasce no deserto, essa nova geração que agora está com Moisés, esse velhinho de 120 anos, que está conduzindo essa nova geração às bordas da terra prometida. Deuteronômio exige dessa nova geração e também dos cristãos uma nova disposição para com Deus e para com a sua missão. Essa nova geração viu durante 40 anos a frieza espiritual dos seus pais, a desobediência, a rebelião e o descaso espiritual. Eles passaram 40 anos, desde a infância até a fase adulta, vendo toda aquela geração fracassar diante de Deus e diante de Moisés. E agora eles precisam decidir se serão como os seus pais foram no deserto ou se tornarão um povo e um exército do Deus vivo. O legado espiritual e moral dos seus pais foi o pior possível. O que eles viram foram seus pais vivendo na idolatria, na injustiça, na murmuração, na imoralidade. E agora eles precisam decidir, nós vamos ser como os nossos pais ou vamos viver sobre a glória de Deus? Ou vamos viver sob as trevas daquilo que os nossos pais nos deixaram como exemplo de vida espiritual? Meu irmão, eu acredito que esse livro tem uma aplicabilidade muito grande para nós hoje em dia, porque o que nós estamos vendo como pastores, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo ocidental, é um abandono da família cristã, é o abandono do culto devocional, é o abandono da oração dentro de casa, dos pais orarem com os filhos, dos pais sentarem com os filhos e lhes ensinarem os textos sagrados, lhes contarem as histórias bíblicas, mostrarem aos seus filhos uma grande paixão que é Deus em suas vidas. Nós conseguimos ver muitas vezes os pais fazendo os filhos se apaixonarem pelos seus hobbies, ou seu time de futebol, ou a pescaria, ou alguma coisa que os seus pais estão apaixonados ou gostam muito de fazer. Mas muito dificilmente nós vamos encontrar famílias que se reúnem diariamente para orar juntos, para ler a palavra de Deus. Veja, você mesmo.
Quantas famílias você, meu amado irmão, conhece que se reúnem diariamente para adorar a Deus, para cantar louvores ao Senhor, para orarem juntos, para tirarem tempo de meditar junto nas Escrituras Sagradas? Eu espero, meu irmão, que você seja um irmão em Cristo, em que sua família esteja se reunindo diariamente em oração. Que você e sua família estejam se reunindo diariamente em torno das Escrituras Sagradas e que vocês estejam juntos adorando e louvando a Deus todos os dias. Então, esse livro vai nos fazer pensar justamente nesse legado que nós mesmos estamos deixando para os nossos filhos, netos e familiares. É um livro que chama a urgência do avivamento dentro da família. Não há mais tempo a perder. Precisamos abrir mão daquilo que foi o legado de uma geração fracassada. Precisamos abrir mão de um legado de uma geração que abandonou o Senhor. E precisamos agora urgentemente de um avivamento de Deus. Precisamos trazer Deus para as nossas vidas, para a nossa vida diária e cotidiana, para aquela geração que pereceu no deserto, que morreu no deserto, aquela geração infiel a Deus. Deus era apenas um nome, Deus era apenas alguém com quem eu deveria murmurar e clamar e gritar por água, por comida, por bênção, por vitórias sobre os inimigos. Deus, para aquela geração, é um Deus impessoal. Deus era um Deus simplesmente onde era a fonte de bênçãos, mas não um relacionamento vivo, não o grande amor da minha vida, não uma paixão ardente do meu coração. Esse livro vai mostrar para você e vai desafiar você um avivamento, a necessidade de um grande e tremendo avivamento que nós temos hoje e que eles tinham naquele momento. Seremos a geração do avivamento ou seremos a geração da derrota no deserto? Qual será a nossa decisão? E o próprio Moisés vai dizer isso no livro. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida, meu irmão, é amar o Senhor. A vida é estar com Ele. A vida é gozar a Deus. É estar com sua palavra. Eu reuni a minha vida em torno de Deus. Eu reuni meu casamento, os meus filhos em torno do Senhor. Mas o fracasso é simplesmente relacionar-se por Deus por puro interesse e viver uma vida dúbia, onde, quando necessito, busco a Deus, mas quando não, vivo uma vida mundana, desleixada e totalmente descompromissada com Deus. O chamado do livro é amar a Deus como a essência da própria vida, a razão da vida, a razão da existência, do trabalho, das conquistas, das batalhas, é amar a Deus e glorificar o seu nome em cada frente da minha vida. Mas o fracasso é abandonar o Senhor. Amar a Deus é amar a sua presença, amar a Deus é amar a sua palavra, amar a Deus é amar a sua vontade, é amar o seu culto. É um livro, meu irmão, que nos chama a um relacionamento vivo com o Senhor, não como a geração passada fez, que estava simplesmente vivendo um relacionamento religioso, interesseiro com Deus, utilitário. Eles se utilizavam de Deus e eram infiéis a Deus. A morte é a frieza espiritual, enquanto a vida é um relacionamento vivo com Deus. A morte é voltar no seu coração para o Egito. A morte é viver uma vida de duas caras, de duas frentes. Seus pais foram provados e reprovados no deserto. Aquela geração amou o pecado. A nova geração será provado em meio à conquista de 8 nações. Agora eles estão na beira da terra prometida. Quando eles atravessarem o Jordão, eles vão encarar 8 nações e eles vão ter que conquistá-las. E o grande desafio será: vamos nos misturar
e imitar essas 8 nações, e então a derrota será muito pior do que a derrota da geração dos nossos pais. Será muito pior do que aquela geração do deserto. O livro nos chama a uma vida plena de santidade, diante de 8 nações, diante de 8 culturas, diante de dezenas de deuses. O que vamos fazer? Viver em plena santidade. E o que significa viver em plena santidade? Significa pertencer exclusivamente ao Senhor, significa permanecer na sua palavra, significa aliança. Esse é o livro da aliança, é o livro do casamento, é o livro do pacto, é o livro do compromisso. Não há vitória sem compromisso, não há vitória sem aliança, não há relacionamento com Deus fora da aliança. Israel agora vai casar com o Senhor. Será Israel a esposa, a noiva, Deus, o esposo, o noivo, e nesse relacionamento de amor vivo, intenso e para sempre, aí está a vida, a vitória de Israel. Então, o livro vai apontar, irmão, 3 palavras centrais para mim e para você. Recorda, olha para trás, olha para o passado, veja o fracasso das gerações, olhe lá para o Egito, a destruição que era ser escravo do Egito, a destruição que foi a vida dos nossos pais lá no deserto, quando abandonaram o Senhor e voltaram em seus corações para o Egito. Obedece hoje. Obedece quando entrares na terra, obedece quando você for próspero e rico, obedeça ao Senhor. E cuidado porque você vai ser próspero, cuidado porque Deus vai te abençoar, cuidado porque você vai ser rico, e quando toda essa bênção, quando toda essa prosperidade, quando toda essa riqueza, quando toda essa paz chegar a você, você pode desviar o seu coração do Senhor, e você pode se esquecer do Senhor, nosso Deus. Essas 3 palavras, recorda, obedece e cuidado, resumem esse livro. Há uma urgência também nesse livro, para que a vontade de Deus seja realizada imediatamente. O povo de Israel perdeu 40 anos em desobediência, em idolatria, em imoralidade, e por isso ficaram no deserto. O tamanho do deserto foi o tamanho da murmuração, o tamanho do deserto foi o tamanho da língua daquele povo. Enquanto murmuravam, fracassavam. Enquanto estavam na idolatria e na imoralidade, fracassaram diante do Senhor e foram destruídos pelo seu próprio pecado. Mas agora há uma urgência da conquista. Deus quer colocar o seu povo naquela terra, assim como quis colocar a geração dos seus pais, mas eles foram incrédulos diante do Senhor. E é justamente aí que inicia esse livro. Esse livro se inicia com o povo de Israel saindo ali do Monte Sinai e indo até Cades Barnea, esse lugar onde os 40 espias são colocados, são enviados à terra prometida, e onde o povo, de forma totalmente incrédula, volta para trás e querem voltar para o Egito e abandonar o Senhor e a Moisés. E aí então eles vão passar 40 anos naquele deserto, sendo desobedientes a Deus até morrer, todos eles pela incredulidade dos seus corações. Foi aquilo que Deus disse para Moisés lá no monte em Êxodo, quando Deus disse para Moisés: Moisés, esse povo não vai, em hipótese alguma, herdar aquela terra. Eles são um povo de dura cerviz, eles são incrédulos, eles não vão confiar em mim. Eu vou destruí-los agora e fazer de você uma grande nação, uma nova geração.
E Moisés não entendeu isso e experimentou na própria pele a desobediência, a incredulidade e a infidelidade daquele povo. E Moisés sofreu por 40 anos naquele deserto junto com o povo de Israel. Eles precisavam, aquela nova geração precisava se tornar como soldados que lutariam pela glória de Deus e a felicidade das futuras gerações. Essa será uma das gerações mais fiéis de toda a história de Israel. Essa geração que conquista essa terra. Eles amaram a Deus e cumpriram toda a vontade de Deus. Esse livro maravilhoso de Deuteronômio foi o que impulsionou a reforma do rei Josias, lá em 2 Reis e em 2 Crônicas, 2 Reis 22, 2 Crônicas 34. Quando Josias, o livro da lei, é achado no meio de todo aquele entulho que a casa de Deus estava, o culto ao Senhor havia sido abandonado, as orações, a adoração a Deus, os sacrifícios. E então nasce Josias, com 8 anos de idade, ele começa a fazer o que é correto diante do Senhor. E quando o livro do Senhor é achado, trazem para Josias, e quando leem o livro de Deuteronômio na frente de Josias, Josias rasga as roupas, seu coração estremece, e ele manda consultar o Senhor, dizendo: nós pecamos contra o Senhor, e agora o que vamos fazer? E Deus diz: porque o seu coração tremeu diante desse livro de Deuteronômio, eu vou prosperar você. E Josias, então, em obediência a esse livro, faz uma reforma na nação de Israel, e faz uma reforma inclusive nas outras nações que estão ao redor. Meu irmão, que livro maravilhoso, que esse livro seja um livro onde Deus vai começar uma grande reforma espiritual na sua vida, porque esse livro, meu irmão, o livro do coração de Jesus, foi com apenas esse livro de Deuteronômio que Jesus venceu Satanás no deserto durante 40 dias e 40 noites. É um livro que arma o povo de Deus para a vitória, é um livro que enche as mãos do povo de Deus de armas espirituais poderosas para avançar e conquistar a terra. É um livro que prepara o povo de Deus para a conquista, que corrige o caminho do povo de Deus, que leva o povo de Deus à aliança, ao pacto. É um livro, meu irmão, que vai colocar você pronto para todas as conquistas e missões que Deus tem para a sua igreja, de pregar o evangelho a toda criatura. É um livro que são 3 pregações de Moisés. Nesse livro Moisés prega 3 vezes. Há 2 pequenas pregações. Uma que se inicia no capítulo 1 e vai até o final do capítulo 4. A outra é uma pregação muito maior, que vai do capítulo 5 até o capítulo 28, final do capítulo 28. E a outra é uma pregação que vai do capítulo 29 até o final do capítulo 30. E no final nós temos uma finalização, um apêndice desse livro. Esse livro era o livro preferido da igreja primitiva. Existem mais de 80 citações deste livro no Novo Testamento. Esse livro fazia parte da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, junto com o livro de Salmos e o livro de Isaías. Há muita citação, um livro muito aplicativo, é um livro que está no coração da igreja do primeiro século e também deve estar no meu e no seu coração. Meu amado irmão, que o Espírito Santo use esse livro para iniciar de forma maravilhosa uma reforma na sua vida. Leia esse livro, medite nesse livro, leia devagar, leia repetidas vezes, tire tempo qualitativo para o seu devocional, aproveite que você está em casa, diante de toda a pandemia que estamos vivendo, e derrame seu coração, incline seu coração a esse livro. Ore em cima desse livro, tome partes desse livro e faça dele orações poderosas para a sua vida. Anote as reformas que Deus quer fazer na sua vida, anote aquilo que você deve abandonar, anote aquilo que você deve assumir, coloque seu coração nesse livro, escreva orações diante desse livro. E algumas perguntas mudaram aí, você vai ver que algumas perguntas foram
mudada justamente para que nós possamos aprofundar um pouco melhor nesse livro, nesse texto maravilhoso. Esse homem de Deus, Moisés, cheio do Espírito Santo, e Josué, um velhinho de 80 anos, estarão agora apresentando para mim e para você o grande desafio da missão do povo de Deus. Eles conquistaram a terra prometida, a igreja pregar o evangelho a toda criatura, sendo uma bênção em todas as nações. Meu irmão, que Deus use esse livro de um homem apaixonado por Deus como Moisés, e que esse livro faça arder uma chama de amor, de alegria no seu coração por Deus, de você viver cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, como nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, com esse livro, para a glória de Deus.